Shadow Slave, capítulo 36, Fogueira. O resto do caminho até o alto da colina não levou muito tempo. Com Nefis liderando o caminho, tomando todas as direções certas nos lugares certos, não havia necessidade de explorar o labirinto e retroceder depois de encontrar um beco sem saída. Além disso, não havia carniceiros de carapaça por perto. Na verdade, eles poderiam ter se movido ainda mais rapidamente se não fosse por Cassie, que caminhava lentamente mesmo com a ajuda de seu cajado. Guiada pela corda dourada, ela explorava cuidadosamente o chão à frente antes de dar cada passo. Os caminhos irregulares da floresta carmesim não eram a superfície mais adequada para uma pessoa cega andar. Sunny não falou muito, lançando periodicamente um olhar incrédulo para a estranha dupla. Não importa como ele olhasse para isso, Cassie parecia ser um peso morto. Talvez fosse cruel dizer algo assim, mas na realidade impiedosa do reino dos sonhos, a bondade equivocada era uma maneira certa de acabar morto. Antes de conhecer e observar as meninas, ele ainda tinha esperança de que o terrível defeito de Cassie escondesse um aspecto ainda mais poderoso e surpreendente. Mas pelo que ele viu, esse não era o caso. Se ela não conseguia nem andar direito, que tipo de poder teria para esconder? Nada poderia superar o fato implacável de que a garota cega não poderia se proteger, e assim, só arrastaria seus companheiros para baixo. Era preciso ser um tolo, ou não gostar de viver para permitir que isso acontecesse. Então, qual dessas descrições se adequava a Nefis? De alguma forma, ele sentiu que não era nenhuma delas. O pôr do sol não estava longe quando chegaram à colina. Depois de subir e se aproximar do crescimento maciço de coral, Nefis dispensou a corda dourada e imediatamente a convocou novamente. Dessa forma, foi desamarrada e apareceu em suas mãos em um pacote arrumado. Ah, então é uma memória. Sunny se perguntou quais qualidades a corda mágica tinha. Logo, sua curiosidade foi satisfeita. Bem na frente de seus olhos surpresos, o comprimento da corda começou a aumentar de repente. Logo, era 3 vezes maior do que antes. Nefis calmamente amarrou ambas as extremidades da corda em laços, e depois jogou uma delas no ar, enrolando-a com precisão ao redor de uma saliência proeminente perto do topo da coluna de coral. Então, ela testou se a corda iria aguentar, subiu rapidamente e acenou de cima, dando a Sunny o sinal para segui-la. Depois de hesitar por um segundo, Sunny se aproximou da corda e a agarrou. Ele não conseguia deixar de pensar que esta seria a oportunidade perfeita para Nefis cortar sua cabeça. Com ele indefeso enquanto escalava, e ela em pé no topo do pilar? Com certeza seria. A imagem vívida apareceu em sua mente. Pare de ser paranoico, Sunny pensou, tentando se acalmar. Não é que ele estivesse certo sobre as impecáveis qualidades morais de Estrela da Mudança. Em vez disso, ele estava certo de uma coisa. Se Nefis realmente quisesse matá-lo, ela não precisaria esperar por uma oportunidade. Ela poderia simplesmente cortá-lo em pedaços a qualquer momento. Assustado, e ao mesmo tempo tranquilizado por este pensamento, Sunny escalou habilmente e juntou-se a Nefis no topo do monte de coral. Então, ele se virou e assistiu curioso, imaginando como Cassie chegaria até eles. A garota cega dispensou o bastão de madeira e se aproximou da corda. Então, ela a segurou com uma mão, seguiu-a até o laço na ponta e colocou o pé dentro. Assim que terminou, Nefis agarrou a corda e começou a puxar, levantando Cassie pouco a pouco, até que ela alcançasse o topo. Ela só precisou pegar na mão de Nefis e dar um passo para se juntar a eles. Eficiente. O monte de coral era muito maior do que a plataforma de pedra circular do pescoço do cavaleiro gigante. Na verdade, era quase como uma pequena ilha. No ponto mais alto da ilha, escondido atrás de algumas lâminas de coral, as meninas tinham feito um pequeno acampamento. Havia pilhas de algas para dormir, tiras de carne de carniceiros secando ao sol e uma fogueira. Sunny apontou para a fogueira improvisada. Foram vocês duas há 2 noites? Eu vi uma luz laranja ao longe. O rosto de Cassie escureceu. Sim, foi a primeira vez que fizemos uma fogueira, mas acabou sendo um erro muito ruim. Nefis suspirou. Sunny levantou uma sobrancelha, surpreso. Por quê? A garota cega tocou seu cabelo e virou a cabeça para Nefis. À noite, qualquer luz atrairá monstros.
Fomos atacadas por carniceiros primeiro, e então... Ela empalideceu e não terminou. Mas não precisava. A memória do tentáculo colossal ainda estava fresca na mente de Sunny. Parecia que ele teve sorte de encontrar essas duas quando encontrou. Senão, ele certamente faria uma fogueira esta noite para assar um pouco de carne de carniceiro. Entendi. Nephis olhou para o céu e limpou a garganta. Deve estar tudo bem agora. Ainda temos tempo antes do sol se pôr. Depois disso, ela ficou ocupada acendendo o fogo. Cassie simplesmente sentou-se em um monte de algas marinhas e esperou. Sem saber o que fazer, Sunny se abaixou no chão e deixou seu corpo cansado e machucado descansar. Depois de um tempo ele disse: "Tenho carne fresca na minha mochila. Você tem água?" Cassie sorriu. "Sim." Depois disso, ela estendeu o braço para ele. Um segundo depois, uma bela garrafa feita de vidro azul com estampa apareceu em sua mão. "Essa é uma memória que tenho. Sempre está cheia." Sunny pegou a garrafa de vidro e olhou para ela com inveja. "Um suprimento interminável de água, hein? Com certeza é melhor do que o meu sino super alto." "Obrigado." Ele levou a garrafa à boca e bebeu a água fresca e deliciosa com ganância. De fato, não importava o quanto ele bebesse, a quantidade de água dentro da garrafa não parecia diminuir. "É realmente interminável?" Cassie tocou em seu cabelo novamente. Não exatamente. Se você virar a garrafa e deixar a água fluir, ela vai parar em meia hora ou mais, mas logo depois estará cheia novamente." Nesse momento, Nephis já havia terminado de fazer o fogo. Sem olhar para cima, ela pegou a mochila de Sunny e a abriu. Imediatamente, o fragmento de alma rolou para fora. A garota alta olhou para ele, depois para Sunny. Então, ela colocou o fragmento de volta e tirou a carne. Sunny ficou tenso, preparando uma resposta enganosa, mas Nephis não perguntou. Então ele fingiu que nada tinha acontecido e continuou sua conversa com Cassie. "Ainda é uma ótima memória. Obter água potável não é uma tarefa fácil." Cassie concordou e sorriu, satisfeita com suas palavras. Logo, o rico cheiro de carne assando permeou o ar. Ao mesmo tempo, o sol começou a se aproximar do horizonte. Um alto estrondo veio de algum lugar abaixo, e as primeiras manchas de água negra começaram a aparecer entre as paredes carmesim do labirinto. Sunny olhou para o leste, onde o céu já estava escurecendo. Então ele mudou desconfortavelmente de posição. "Os carniceiros vêm até aqui?" Nephis virou a carne e assentiu. "Sim, mas só à noite. Durante o dia, a maioria deles parece desaparecer." Sunny sorriu, tendo uma ideia do porquê de não haver muitos monstros no labirinto durante o dia. "Isso é porque todos se reúnem perto do lugar onde eu estive passando meu tempo recentemente. Você deve ter visto o penhasco alto a oeste daqui. Bem, na verdade é uma estátua." Cassie abriu os olhos bem abertos. Uma estátua? Mas para você sobreviver, ela deveria ser... Sim, é uma estátua gigante de um cavaleiro, com pelo menos 200 metros de altura. Ele está sem a cabeça, então eu me escondi no topo do pescoço. De qualquer forma, no dia em que fomos enviados para cá, 2 criaturas marinhas lutaram perto daquela estátua. Quando a água recuou, vi um enorme cadáver deitado lá, com centenas de carniceiros de carapaça lentamente despedaçando-o. Nephis assentiu. Isso explicaria a falta de criaturas de pesadelo durante o dia. Quanto tempo? Sunny piscou. Quanto tempo o quê? Estrela da Mudança o encarou por alguns segundos, deixando todos desconfortáveis. Quanto tempo? Até que eles terminem de devorar o cadáver. Mais um dia, 2 no máximo. Nephis virou-se, tirou a carne do fogo e rapidamente apagou-o. Tem definitivamente algo de errado com essa garota. Os 3 comeram na luz fraca do crepúsculo. A carne estava suculenta, macia e indescritivelmente deliciosa. Era melhor do que qualquer coisa que Sunny já havia provado, até mesmo na cafeteria da academia. Claro, sua fome insuportável também contribuiu para isso. De vez em quando, eles passavam a garrafa de vidro um para o outro. Quando terminaram a refeição, o mar escuro voltou, e a noite caiu sobre eles. Tudo foi consumido pela escuridão absoluta. Claro,
Sunny podia facilmente ver tanto Nephis quanto Cassie. Sob o véu da noite, a estrela da mudança permaneceu praticamente a mesma. A garota cega, no entanto, permitiu que suas verdadeiras emoções aparecessem, pensando que ninguém iria ver. Ela parecia muito mais perdida, solitária e assustada do que durante o dia. Como se tentasse resistir a esses sentimentos, Cassie disse com uma voz alegre: "E se nós nos apresentarmos formalmente? Eu sou a Cassie." Nephis olhou na direção dela e deu de ombros. "Nephis." Em seguida, era a vez de Sunny. Ele exalou, aliviado por eles não terem perguntado diretamente seu nome. Provavelmente, ele ainda seria capaz de fornecer seu nome humano. No entanto, isso também poderia depender da formulação da pergunta. Aliviado, ele sorriu e respondeu: "O meu nome é Sunless, mas podem me chamar de Sunny."